A queda de Satanás e quem ele era. Antes da queda. No princípio, antes da criação da terra e de toda a humanidade, a Bíblia revela que Deus formou os céus e estabeleceu a ordem de todo o universo. Em meio a essa criação grandiosa, existia uma multidão de seres celestiais, chamados de anjos, criados para adorar, servir e cumprir a vontade do Criador. Entre esses anjos, havia um que se destacava pela sua beleza, esplendor e autoridade. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz ou estrela da manhã. Ele não era um anjo comum, mas um querubim ungido, revestido de glória e colocado por Deus em posição de honra. O profeta Ezequiel descreve em seu capítulo 28 que Lúcifer estava no Éden Jardim de Deus, adornado com toda pedra preciosa e que fora criado perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi formado, até que se achou iniquidade nele. Ele era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura, um ser que refletia a glória de Deus e que estava em um lugar de proximidade com o trono divino. Isaías capítulo 14 também traz uma visão poderosa sobre quem era esse anjo antes de sua queda. Ali encontramos a expressão: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva." Isso mostra que Lúcifer brilhava com intensidade, sendo reconhecido entre os anjos como alguém elevado, próximo ao Altíssimo, com responsabilidades que apontavam para a liderança e adoração. Muitos estudiosos compreendem que ele possuía papel central na adoração celestial, conduzindo os exércitos angelicais em cânticos e louvores diante de Deus. Sua própria criação era artística e gloriosa, como se o próprio som e harmonia estivessem nele, refletindo beleza e majestade. Antes de sua queda, Lúcifer não apenas exercia uma função, mas também carregava um propósito sublime: servir ao Criador em santidade, guiando a adoração dos anjos, refletindo luz e honra àquele que o havia criado. Mas, em determinado momento, algo começou a mudar dentro do coração desse querubim. A Bíblia deixa claro que a iniquidade foi encontrada nele. O orgulho brotou em sua essência, e o desejo de ser como o próprio Deus o corrompeu. Isaías capítulo 14 registra suas 5 declarações de rebelião. Eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da congregação, eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Cada uma dessas afirmações mostra a escalada da arrogância e a tentativa de usurpar a posição que pertence somente ao Criador. Lúcifer deixou de ser um reflexo da luz de Deus para desejar brilhar por si mesmo, colocando-se no centro de sua própria adoração. Esse movimento de rebelião não ficou restrito apenas ao seu coração. O livro de Apocalipse, capítulo 12, revela que houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão, identificado como a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, lutou com seus anjos, mas não prevaleceram. A Bíblia afirma que sua cauda arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, o que indica que Lúcifer conseguiu convencer uma multidão de anjos a se rebelarem junto com ele. Esses anjos caídos se tornaram demônios, aliados de Satanás em sua oposição a Deus e em sua missão de enganar a humanidade. Antes da queda, Lúcifer era honrado, mas depois dela passou a ser chamado de Satanás, adversário, acusador. De um querubim ungido e portador da luz, transformou-se em príncipe das trevas e inimigo do propósito divino. O que antes era beleza se tornou corrupção. O que antes era música se tornou caos. O que antes era proximidade com Deus se tornou distância eterna. O orgulho foi a raiz da sua ruína. Ele não aceitou ser criatura, mas quis ser criador. Não aceitou adorar, mas quis ser adorado. Assim, a justiça de Deus não o poupou, e ele foi lançado fora do céu. A narrativa bíblica mostra que sua expulsão não significou aniquilação imediata. Satanás e seus anjos foram lançados para a terra, e desde então seu objetivo é destruir tudo o que Deus criou e ama. No Éden vemos sua primeira ação contra a humanidade. Disfarçado como serpente, Satanás enganou Eva, colocando dúvida na palavra de Deus e instigando a desobediência. A partir desse momento,
o pecado entrou no mundo, e a morte passou a fazer parte da experiência humana. Satanás, que antes conduzia adoração no céu, passou a conduzir engano na terra, usando a mentira como sua principal arma. Jesus Cristo declarou no Evangelho de João, capítulo 8, que o diabo é homicida desde o princípio, e que não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, e quando fala mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Sua atuação não se restringe apenas ao Éden. Ao longo de toda a história bíblica, Satanás aparece como acusador e opositor. No livro de Jó, ele se apresenta diante de Deus para acusar o servo fiel, tentando provar que Jó só obedecia porque era abençoado. Em Zacarias capítulo 3, vemos Satanás novamente diante do Senhor para acusar o sumo sacerdote Josué. A palavra diabo, que significa acusador, revela exatamente essa função que ele passou a exercer após a queda: acusar, distorcer, enganar e afastar o ser humano da comunhão com Deus. Contudo, a Bíblia também deixa claro que, apesar de sua força e astúcia, Satanás nunca deixou de ser criatura. Ele não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Seu poder é limitado, e sua derrota já foi decretada desde a eternidade. O livro de Gênesis capítulo 3 já traz a primeira promessa de Deus, quando ele disse à serpente que da descendência da mulher viria aquele que pisaria sua cabeça. Essa profecia aponta diretamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Desde então, toda a história bíblica se desenrola como um palco da batalha entre a luz e as trevas, entre o plano de redenção de Deus e a rebelião de Satanás. Ao longo dos séculos, Satanás tentou destruir a linhagem que traria Jesus Cristo. Usou faraós, reis, impérios e perseguições. Tentou seduzir Israel à idolatria, corromper sacerdotes, levantar falsas religiões e até mesmo usar homens perversos para exterminar o povo de Deus. Mas em cada tentativa, a mão do Senhor interveio, protegendo seu plano. Quando Jesus Cristo nasceu, Satanás mais uma vez se levantou. Herodes tentou matar o menino, mas os planos de Deus permaneceram firmes. No deserto, o diabo tentou desviar Jesus Cristo de sua missão, oferecendo poder e glória em troca de adoração, mas o Filho de Deus resistiu com a palavra. Durante o ministério de Jesus Cristo, Satanás agiu, possuindo pessoas, semeando ódio, tentando calar a verdade, mas no final foi na cruz que sua maior derrota se cumpriu. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo se entregou voluntariamente para pagar o preço do pecado da humanidade. Aquilo que parecia uma vitória de Satanás foi, na verdade, o início de sua derrota definitiva. O apóstolo Paulo afirma em Colossenses capítulo 2 que Jesus Cristo despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles. Quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, o pecado e o poder do diabo. Hoje, a vitória está garantida em Cristo, e Satanás já sabe que seu tempo está contado. Apocalipse capítulo 20 descreve o destino final do inimigo. Após todo o tempo determinado por Deus, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para todo o sempre. Não haverá mais engano, não haverá mais acusações, não haverá mais rebelião. O querubim caído que desejou usurpar o trono de Deus terminará em derrota eterna, enquanto o povo do Senhor viverá para sempre em sua presença. Assim, a história do diabo é a história de uma criatura que recebeu glória, mas se encheu de orgulho, que recebeu honra, mas a corrompeu, que foi criada para adorar, mas decidiu ser adorada. Sua queda é um alerta para todos nós, pois a Bíblia nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Hoje, Satanás continua atuando no mundo, tentando cegar o entendimento dos incrédulos, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4. Ele age como leão que ruge, buscando a quem possa tragar, como afirma 1 Pedro capítulo 5. Mas os que permanecem firmes na fé, guardados pela palavra e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, não precisam temer, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A vitória já foi conquistada, e cabe a nós permanecer em obediência,
vigilância e comunhão com Deus. Assim, a queda de Satanás nos mostra o quanto o orgulho pode levar à destruição. Um anjo que refletia luz se tornou príncipe das trevas por querer ser igual ao Criador. Sua história é a lembrança de que toda a glória pertence somente a Deus e que qualquer tentativa de usurpar o lugar divino termina em ruína. Ele era um querubim ungido, mas ao se rebelar contra o Altíssimo, perdeu sua posição e se tornou inimigo da fé. Hoje, seus esforços são para enganar, acusar e destruir, mas sua condenação já está selada. A Bíblia declara que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Essa é a promessa que nos dá esperança e coragem para continuar firmes até o fim. E assim concluímos esta reflexão bíblica sobre quem foi Satanás antes de sua queda, o que ele fazia nos céus e como sua rebelião o transformou de portador da luz em adversário das trevas. Que essa mensagem nos leve a permanecer humildes diante de Deus, adorando somente a Ele e vivendo em fidelidade, sabendo que em Jesus Cristo temos a vitória e a vida eterna. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente a sua vida.